Recebemos aqui no Novo Dia o Maurício Pontes, ele é especialista em segurança de voo, sempre nos ajudando a entender o que está acontecendo aí no mundo da aviação. Maurício, obrigada por essa conversa aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. Maurício, para acompanhar um pouco o que aconteceu, trago aqui um dado, um estudo de 2021 do Conselho Nacional de Segurança em Transportes dos Estados Unidos. E o que aponta esse estudo? Que turbulência é a principal causa de incidentes durante voos. Então, antes de mais nada, para darmos início aqui à nossa conversa, afinal, o que é uma turbulência? Olha, excelente pergunta, até para dar contexto a esse dado que você apresentou. Turbulência basicamente é a movimentação do ar, né? O avião, como um navio, ele trafega num fluido. No caso do navio, você enxerga esse fluido, no caso do avião, você não enxerga porque é o ar. É basicamente a movimentação de bolhas de ar, de correntes de ar horizontais, verticais, e elas fazem parte do ambiente do avião, assim como a onda faz parte do ambiente do navio. São normais, são eventos atmosféricos há muito conhecidos e para os quais nós estamos preparados para enfrentar. Então, basicamente, a turbulência são diferenciais de pressão, diferenciais de temperatura que provocam efeitos que atingem a aeronave de forma que você tem aquela chacoalhada, ou mais leve ou mais pesada. A gente tem 5 categorias de turbulência, que vai da leve até a extrema. O evento que nós vimos ontem, que foi realmente muito grave, foi uma turbulência severa. Pois é, você destaca, Maurício, turbulência é comum, mas esse avião, além de enfrentar uma turbulência severa, aqui, ele cai bruscamente. A gente está falando que em 5 minutos foi de 37 mil pés para 31 mil pés. O que explica essa queda tão brusca? É possível apontar culpados? Não, primeiro, em segurança de voo, a gente nem usa essa palavra. E a Flight Safety Foundation, que é uma das instituições mais bem amparadas em informações sobre incidentes e acidentes aeronáuticos, tem destacado que as informações que têm nos chegado são ainda não oficiais. Uma investigação vai começar, inclusive com a participação do NTSB americano. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com informações ainda um pouco precárias. Numa turbulência extrema como essa, que eu destaco que é rara, os efeitos são basicamente normalmente internos. Então, as aeronaves são feitas para resistirem a forças extremas de todos os lados, pressões estresse que afeta a fuselagem, a estrutura. Mas a matéria foi muito precisa ao mencionar que o piloto declarou emergência médica. Ele não declarou emergência porque a aeronave estivesse com algum dano que ele não pudesse prosseguir mais 2 horas de voo até o destino final. Então, o que acontece é que nesses eventos, nessa chacoalhada, né, que você sofre a bordo do avião, se você estiver sem cinto, você é jogado até o teto da aeronave e aí acontecem os ferimentos. Maurício, eu comecei a conversa trazendo um dado e trago outro aqui. A gente está falando aqui com relação ao quão comum é uma turbulência, mas também essa frequência, ela está aumentando. Trago aqui um dado da Geophysical Research Letters, que foi uma pesquisa publicada nessa revista que aponta o aumento da incidência de um tipo de turbulência, que é a turbulência de céu claro grave. Teve um aumento em 55%, de 79 até 2020. Um aumento nas rotas sobre o Atlântico. Enfim, dados para ilustrar a seguinte questão, Maurício: é possível apontar uma relação entre mudanças climáticas, entre crise climática e esse aumento nas ocorrências de turbulência?
Totalmente. Esse estudo foi um estudo de grande impacto na indústria, um estudo muito bem feito, por uma universidade inglesa bastante respeitada, e ele indica um aumento nos casos, nas ocorrências, tanto na intensidade quanto na frequência, voltando a dizer que são raros eventos com a gravidade do que nós vimos ontem. Você imaginar que nós estimamos em torno de 4 bilhões de voos comerciais por ano, né? E quando acontecem eventos dessa severidade, eles são notícia. Então, a gente tem aí alguma coisa em torno de 4 casos nos últimos 4 anos, creio eu. Mas o que esse estudo aponta é que, sim, existe uma correlação entre esse aumento da severidade do fenômeno como uma tendência de alta que chega a indicar até a possibilidade de dobrar ou triplicar até 2030, se eu não estiver enganado, e associa diretamente à emissão de carbono na atmosfera, ou seja, a mudança climática que hoje é impossível negar, né? Haja vista o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, na atmosfera, isso é ainda mais evidente. Então, esse estudo ele focou bastante no Atlântico Norte, no hemisfério norte, principalmente na área do Atlântico, mas ele não deixa de mencionar que também essa tendência e essa amostra se refere ao hemisfério sul. Para quem está nos acompanhando, já fica preocupado em acompanhar um registro como esse, Maurício. Você falou, é um caso raro, apesar de turbulências serem frequentes, mas nesse grau de severidade é algo raro. Para quem está nos acompanhando, é sempre importante destacar também aquela dica. Em caso de turbulência durante o voo, como devemos proceder? Olha, basicamente, a bordo de uma aeronave, tanto quanto num carro, mas no caso da aeronave, a turbulência de céu claro, ela é algo que pode acontecer, embora seja rara. Previsões meteorológicas cada vez mais precisas são reportadas aos pilotos sobre a possibilidade de eventos dessa magnitude, mas a meteorologia é um campo muito complexo, uma ciência muito complexa, então elas são repentinas e não tem aviso. O evento de ontem ainda acontece no momento em que estava sendo servido o café da manhã, ou seja, as pessoas não tinham nenhuma indicação de que pudesse haver uma turbulência que todos devessem estar sentados. Mas não só o aviso do comandante, quando ele aciona o aviso de apertar cintos, está escrito na cadeira para manter o cinto sempre afivelado. Então, Carol, eu acho que a principal mensagem aqui, e a gente, lembrando novamente que as informações são não oficiais por enquanto, mas até pela experiência, a gente pode dizer com um grande grau de certeza que todas as pessoas que se feriram ou estavam sem cinto ou foram atingidas por alguma coisa que na hora do apogeu da turbulência as atingiram, como bagagens, como houve danos grandes, né, do ponto de vista interno, do ponto de vista da cabine de passageiros. Então, a gente vê as máscaras, porque é muito leve a portinha da máscara de oxigênio, então não houve necessidade de oxigênio, como pode sugerir a foto que a gente vê, né? Mas, enfim, o que estiver solto, o que for frágil, vai cair. Daí outra coisa importante, uma mensagem importante, respeitar o limite de peso para a bagagem do bagageiro superior, que a gente chama de BIM, porque numa situação como essa é frequente que eles sejam arremessados e que eles possam atingir alguém. Mas a regra básica é estar a bordo de uma aeronave, esteja com o cinto afivelado o tempo todo. Mas eu preciso ir ao toalete, eu preciso, num voo internacional, me movimentar para evitar a possibilidade de uma trombose.
Então, a gente não tem também como pedir que as pessoas fiquem 100% de um voo de 13 horas sentadas e amarradas ao cinto. Não há necessidade disso, mas quando tiverem que se deslocar, façam isso da maneira mais breve, façam isso da maneira mais segura, indo e retornando rapidamente, não ficando muito tempo parado nas galleys, né, que são aquelas áreas onde você tem as refeições e os comissários trabalhando. Tem muita gente que gosta de ficar um tempinho ali olhando, tal. Enfim, a regra básica é, a bordo de uma aeronave, se você tiver com cinto de segurança, a turbulência em si, ela é muito mais um incômodo e uma situação extremamente angustiante para quem não está habituado, e até às vezes para a gente que está habituado a turbulências mais fortes, ela é realmente um evento anômalo, né, nesse grau. Então, do ponto de vista da segurança, se você tiver de cinto, é, é muito raro acontecer ferimentos de lesões de grande porte. Maurício, mais uma vez obrigada por essa conversa. Maurício Pontes, especialista em segurança de voo. Até uma próxima. Até uma próxima.